Amém? Foram doações de muitos irmãos da nossa igreja. Fizemos uma vaquinha e no final, para te surpreender. Aleluia? Aleluia! E nos surpreender também, que nós também comemos churrasco também. Glória a Deus. Irmãos, quero, em primeiro lugar, te falar algo. Tenta acabar com esse chiado aí para nós. Ontem à noite, eu ministrei uma palavra para você. Eu sei que eu fui muito duro. Algumas pessoas, comentaram aí, esse homem é bravo, Mas faz parte. Às vezes, é melhor uma palavra dura, verdadeira, do que uma mentira suave. E você viver essa mentira o resto da sua vida. Às vezes, essa dureza é para abrir os seus olhos. E, de fato, a nossa primeira experiência com Deus, ela passa por isso mesmo. Tem que haver arrependimento. E essa palavra arrependimento, eu quero dar continuidade na palavra de ontem, mas hoje eu vim falar do amor de Deus, amém? Você não precisa apanhar mais não, você foi liberto, aleluia? Essa palavra arrependimento, no original, na Bíblia, ela significa metanoia. Fala comigo, metanoia. Que significa mudança de mente. Você estava indo para um lado e agora você está indo para o outro. Você estava vivendo como uma criatura. Fala comigo, eu era uma criatura. Mas nessa palavra de hoje, você se tornará verdadeiramente um filho de Deus. Amém? Uma filha de Deus. Aleluia! Por que disso? Ontem eu tive que lidar com pessoas que estavam longe da presença, que rejeitaram a presença de Deus. Talvez você nunca bateu no seu peito e disse, eu odeio Deus, eu não quero Deus. Mas de certa maneira foi isso que você fez no automático. É isso que as suas gerações têm feito no automático. Como que isso tudo começou, pastor? Eu te mostrei ontem. Adão e Eva foram formados de maneira perfeita, colocados num jardim, e ali haviam duas árvores, dois caminhos, que existem hoje também. O que essas árvores significavam? A árvore da vida, uma vida com Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vida de independência. Essa mensagem que essa árvore passava era uma mensagem de eu não preciso de Deus, eu consigo lidar sozinho com as minhas questões, com as minhas lutas. Você bateu no peito muitas vezes e disse, eu consigo. E você foi trilhando esse caminho. Ah, pastor, não necessariamente eu entendo. Às vezes foram os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. Alguém me questionou hoje, pastor, e aquela pessoa que nasceu lá no Japão em uma outra cultura? Pois é, para a mesma situação. Por causa das escolhas dos seus tataravós, essa pessoa hoje está longe da presença de Deus. Adão e Eva, eles pecaram. E por isso eles foram condenados à morte eterna. Mas ali mesmo no jardim do Éden, Deus ele já trouxe a provisão. Um dia, Deus matou um cordeiro, pegou a pele daquele animal. Imagina Adão e Eva que nunca havia visto um animal morrer diante dos seus olhos. Foi a primeira morte que eles visualizaram, deve ter sido algo terrível. Uma coisa é você que vê todos os dias sua mãe matando galinha, você vendo a vaca morta ali agora, comendo ela, amém, não? Mas Adão e Eva nunca tinham visto a morte. E Deus então mata aquele animal, arranca a pele daquele animal e cobre a nudez de Adão e Eva. De certa forma, isso era uma mensagem. Deus estava mostrando que o cordeiro estava sendo morto para cobrir os pecados de Adão e Eva. E Deus ali mesmo profetizou algo. Ele disse que viria um filho, nasceria de uma mulher e pisaria na cabeça da serpente. Esse é Jesus. Todas aquelas pessoas que acreditaram nessa profecia de que Jesus viria, eles foram salvos. Mas todos aqueles que não acreditaram, estavam andando pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Hoje Jesus já veio. Quantos aqui creem que Jesus morreu no nosso lugar
há 2000 anos atrás. Diga amém. Amém. Agora é diferente. Lá atrás eram todos que criam que Jesus viria. Hoje é todos aqueles que creram que Jesus veio. Você tem muito mais prova de que Jesus pisou nessa terra, não pecou. Foi alguém completamente inocente, mas morreu a morte mais vergonhosa que poderia existir, em favor de cada um de nós. E esse é o amor de Deus. Pastor, não tinha outra maneira? Não. Somente por Jesus Cristo, o inocente, o Deus que se fez homem, que se fez carne, tomou sobre si todos os nossos pecados. Quantos aqui creem em Jesus? Diga amém. Amém. Quantos aqui creem que o sangue de Jesus é poderoso? Diga amém. Amém. É a coisa mais poderosa que há nos céus e na terra. É o sangue de Jesus. Se ele foi derramado em prol dos seus e dos meus pecados, você acha que era para cobrir só uma dúzia de pecados? Sim ou não? Não era só uma dúzia. Eram todos. Fala comigo, todos. Todos os meus pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. E eu te digo isso, quando eu falo todos, eu estou falando dos passados, do presente e do futuro. Todos os seus pecados foram apagados. Amém, irmãos? Mas isso é para quem, pastor? Somente para aqueles que aceitam a Jesus. Alguém me questionou hoje, mais de 2 pessoas me questionaram hoje, se Deus é tão bom, por que há tanta maldade no mundo? A resposta é essa, porque o homem decidiu andar pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Decidiu andar pelas suas próprias escolhas. É muito simples. Basta você dizer hoje, Senhor, eu te aceito. Escreve a minha história. Eu te entrego a minha vida. E Ele vai escrever uma nova história através de você. É simples assim. Mas as pessoas não querem servir a Deus. Servir a Deus, eu não vou te enganar. Passa por você dizer não para a sua carne. Passa por você negar as suas vontades. Muitas vezes, sim. Mas vai ser muito fácil e bom, prazeroso. Porque vai ser substituído pelas vontades dele. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz isso lá em Romanos 12. A vontade dele é saborosa, é a verdadeira alegria. Você vai ter prazer sim na sua vida, mas tudo no tempo certo. Qual que é o problema dessa geração? É uma geração fast food, que é tudo muito rápido. Quer desfrutar de um relacionamento abençoado, um amor hollywoodiano, mas não quer esperar o tempo certo. Espera o tempo de Deus. Se entrega para Deus. Deus não pode te dar algo bom, poderoso, profundo, sem antes te preparar para isso. Posso te falar como exemplo. Fui alguém do mundo, literalmente. Experimentei das coisas desse mundo. De festas, rock and roll, tudo que você imaginar. Era doidão mesmo. E aí, de repente, eu caio aqui nesse encontro. Ai, vou achar uma moça para me casar. Você acha que eu vou desfrutar de um casamento abençoado? Não, tem que esperar o tempo certo. Deus teve que trabalhar dentro de mim. Foram 5 anos, porque eu era custoso. Amém, irmãos? Talvez você não seja tão custoso igual eu, não vai demorar tanto assim. Amém? Mas Deus teve que trabalhar. Tive que entrar no cursão. Amanhã eu vou te falar sobre isso. Tive que ser treinado. Tive que ouvir de homens de Deus que as minhas atitudes eram de moleque. Precisa crescer, precisa virar homem, vambora, responde. Tive que liderar uma célula, tive que avançar em Deus. Isso tudo é o amor de Deus me treinando. E é porque Ele não me amava? Absolutamente não. Ele me amava muito, assim como Ele me ama hoje. E Ele queria me dar muito prazer, muitas vantagens, mas isso tudo passa por um processo, e quando nós estamos no processo, às vezes você fala mal de Deus. Deus não me ama, não vou ficar nessa igreja não. Você emburra e sai. Não vai desfrutar do melhor de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, mas tem que passar pela transformação da mente.
A minha mente foi sendo transformada, eu fui recebendo o amor de Deus, eu fui vendo o quanto Ele me amava, e hoje eu quero que você seja cheio desse amor. Amém, irmãos? Até que um dia apareceu a minha princesa amada, aleluia. Acabei de despedir dela ali, foi tão trágico. Mas ela tem que cuidar dos nossos filhos, amém? 3 meninos com a avó, né? E uma despedida, um beijo profundo, apaixonado, tchau, tchau. 13 anos de casado e nós somos apaixonados assim. Mas eu te falo algo, isso tudo veio por causa de uma decisão de permanecer. Estou te falando isso para te mostrar, Deus te ama, amém, irmãos? E o fato dele te privar de algumas coisas não significa que ele não te ama, ele te ama. Mas às vezes você emburra. Não quero mais ficar nesse encontro com Deus. Não vai desfrutar do churrasco. Mas principalmente não vai desfrutar do amor de Deus. Infelizmente, não vai ser cheio do Espírito Santo. Para de querer andar nas suas vontades, filho, filha. Para. Eu sei que eu não sou tão velho assim, não. Tenho 35 anos de idade. Mas posso te falar que eu rodei muito nesse mundo. E eu te falo, todas as pessoas que eu vi andando pelos seus próprios desejos se deram mal. Eu também tenho desejos. Eu também tenho carne. E às vezes essa carne aqui fala umas coisas que são loucas. Mas eu falo, isso não é de Deus. Para que eu vou fazer isso? Às vezes eu estou no trânsito e alguém me fecha e que vontade de matar. Meu Deus, mas isso não é de Deus. Misericórdia! Se eu fizesse tudo o que eu tivesse vontade, onde eu estaria? Perdido, preso ou até morto. Aprenda a ouvir a árvore da vida. Aprenda a falar a Deus. Escreve a tua história através de mim. Porque eu tentei escrever e eu fiz um garrancho. Uma história feia, tá tudo borrocado, tá uma vergonha esse caderno. Eu sei que você teve muitos pecados, muita sujeira. Mas o sangue de Jesus, ele é poderoso para apagar todas essas confusões que você entrou. Certa vez Jesus estava pregando no lugar e a presença de Jesus é tão poderosa que atraiu as pessoas. Era uma casinha pequena de barro e as pessoas entravam ali porque queriam ouvir a voz do Pai, do Mestre. Eu não gosto de chamar ele de Mestre porque ele é nosso Pai, amém? E estavam todos ali tentando, achar um lugar para ouvir, mas tinha um cara que ele era paralítico. E ele não podia entrar naquela célula porque o seu corpo, a sua deficiência, não permitia entrar para ouvir o Pai falar. Por isso que é bom você ter amigos de verdade. Amigos de verdade te levam para a presença do Pai. Escuta o que eu estou te dizendo, que não sou eu, isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo aqui que você acha que você teve amigos, mas não são. Amigos de verdade te levam para a presença de Deus. Esses amigos de farra vão passar. Eu tinha tantos, mas tantos, você não tem ideia. O dia em que eu falei que ia servir a Deus, todos me abandonaram, porque não eram amigos de verdade. Amigos verdadeiros te levam para a presença do Pai. 4 amigos pegaram aquele paralítico, subiram em cima do telhado daquela casa. Olha que loucura, vai imaginando a cena comigo, amém? E ali eles começaram a quebrar o telhado. Eu fico imaginando, eu pregando aqui, eu já sou incomodado com a luz, você viu? Eu fui lá e liguei as luzes laterais, aí foi um abençoado lá e ligou tudo. Eu já fui grilado aqui. Mas Jesus não. Jesus, ele é o puro amor. Começaram a quebrar o telhado, eu fico imaginando poeira caindo, pedaço de telha caindo, tijolo, cimento. E Jesus continuou pregando. E de repente desce um homem paralítico lá de cima. Se fosse eu, você acha que eu ia fazer? O folgado, está atrapalhando a minha palavra que está vendo? Não. Mas Jesus não. Sabe o que Jesus diz? Perdoados são os seus pecados. Levanta e anda. Você está curado. Aquele rapaz, ele fez sujeira junto com aqueles amigos? Fez ou não fez? Muito.
Você fez sujeira no decorrer da sua vida até aqui? Fez ou não fez? Muito. Mas sabe de algo? Jesus não está preocupado com a sujeira. Jesus está preocupado com o quão longe você está. Quando Adão pecou, Jesus não perguntou: Adão, o que você fez? Não. A pergunta de Jesus foi: Adão, onde está? Em outras palavras, onde está o seu coração? Por que você está longe de mim? Volta para cá! Não importa se você tem erros, defeitos, falhas. Esteja perto da presença do Pai. Oh, irmãos, não saia daqui de perto. Não fique preocupado tanto com o seu pecado em si, mas se preocupe com o quanto você está perto de Jesus. Essa deve ser a sua preocupação. Mas tem muita gente falando: eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Pequei. Porque você está focado no pecado. Você deveria focar naquele que já perdoou o pecado. E quanto mais você foca em Jesus, 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 sabe uma novidade? Mais santo você se tornará. Mais parecido com Ele você vai se tornar. Hoje eu vim aqui para te falar desse amor que te perdoou, que lavou os seus pecados, que não olhou as suas falhas, que não te criticou nos dias de maior sujeira. Ontem à noite eu tive uma visão de um quarto muito sujo, nojento. Coisas que você fez naquele quarto que foram nojentas. Eu tive essa visão, comecei a falar dela aqui ontem. Uma pessoa apareceu e disse: pastor, eu fiz coisas que são vergonhosas. Eu tenho até vergonha de contar. Tamanho foi o meu pecado. Deixa eu te dizer algo. Jesus morreu por esse pecado. Ele te ama. Ele é o Pai que está de braços abertos para te receber. Mas pastor, por que existe tanta maldição no mundo? Porque as pessoas rejeitaram o Pai. Porque não querem viver com o Pai. A única coisa que você precisa fazer é dizer: Pai, eis-me aqui. Eu te aceito. Muda minha história, muda minha vida. E você vai ver o amor de Deus inundar e reescrever a história. Minha família estava completamente destruída. Completamente, irmão. Você não tem ideia. Eu desejava a morte do meu pai. Eu desejava que meu pai saísse de casa, divorciasse da minha mãe. Tudo acabado, tudo, sabe? Não tinha esperança de me casar, não tinha esperança de nada. Mas o amor de Deus um dia entrou na minha casa e Ele saiu restaurando tudo, limpando, colocando as coisas no lugar, encaixando. Assim é o amor de Deus. Mas sem Ele nós não podemos nada. Sem o amor de Deus você não vai muito longe. Você precisa entender o quanto Ele te ama. Nós pecamos, mas Ele pagou o preço no nosso lugar. Nós merecíamos a cruz. Fala, eu merecia ser crucificado. Mas sabe, Jesus morreu no seu lugar. As mãos que pecaram foram as suas, não foram as dele. Os pés que correram para os pecados muitas vezes foram seus, mas foram os pés dele que foram crucificados. Atravessaram pregos de 30 centímetros no meio dos pés. Não foram os seus, mas era você que merecia. Mas Jesus morreu no nosso lugar. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 5, que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele assumiu a consequência para nos salvar. Houve uma substituição. Éramos criatura e agora nos tornamos filho. Ele era filho, mas se tornou criatura quando estava lá na cruz. Sabe algo que você pode ler na Bíblia depois? Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João contam as histórias de Jesus, toda a história dele. Você vai ver que Jesus chamava Deus Pai de Pai o tempo inteiro. Pai, meu Pai que estás nos céus. Todo o tempo ele o chamava de Pai. Mas teve um momento só que Jesus chamou Deus de Deus, que foi lá na cruz.
Não é peculiar isso? Não é curioso? Ele era filho. E sempre chamando Deus de pai. Mas um momento ele chamou de Deus. Não é estranho? Você que tem um pai certinho e o chama e considera ele como pai mesmo, imagina você chegar lá na sua casa agora e chamá-lo pelo nome. Não é estranho? Até mesmo eu que tive um pai que realmente ele teve problemas com álcool, com grandes coisas, eu não consigo chamar meu pai pelo nome. Eu chamo por pai, papai, qualquer coisa parecida. Mas imagina eu chegando lá e falando Edson! Não parece uma falta de respeito? Quem chama ele de Edson são os amigos dele lá fora. Mas os filhos chamam de pai. Por que que Jesus chamou Deus de Deus naquele dia da cruz? Porque houve uma troca. Ele se tornou criatura. E nós nos tornamos filhos. Hoje você pode chamar Deus Pai de Pai. Porque Ele morreu no seu lugar. Houve uma troca, uma substituição. Ele é o Pai que protege o seu filho. Ele sofre, Ele se joga na frente. E apesar de você não reconhecer, eu te afirmo, Ele te trouxe até aqui. Por muitas vezes você passou perto da morte, da tragédia, mas Deus te guardou, Ele te protegeu e de alguma forma miraculosa você chegou aqui. Ele é o amigo que não abandona. Ele está com você até no dia do problema. Na cruz, Jesus poderia ter desistido. Ele foi abandonado, cuspido, foi visto como um malfeitor, como um criminoso, o maior criminoso que havia naquela época. Tanto é que soltaram um ladrão, mas não soltaram Jesus. Porque Jesus foi considerado um criminoso de alta periculosidade. A Bíblia diz em João 13:1 que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. A cruz prova que o amor de Jesus não acaba quando ficamos chatos, pecadores, feios. Não! Ele continua nos amando até o fim. Olha o quanto isso é poderoso. O perdão de Jesus, ele vem até no momento da dor. No momento em que ele mais sofria, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O amor dele é um amor com atitude, que prova. Em João 15:13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida. Isso é amor. Eu vi o Dudu falando aqui a respeito do Theo. Dudu parece um adolescente, não parece? Mas ele já tem um filho. O filho dele é quase o tamanho dele, mas só tem 1 ano. E o Dudu falou aqui algo, né, que me fez pensar. Eu espero que tenha te feito pensar também. Você teria coragem de entregar o seu filho por amor à humanidade? Isso é difícil. Eu não teria. Nenhum de nós aqui que somos pais teríamos. Mas Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós podemos ter a vida eterna, porque houve um dia em que Deus entregou Jesus. Eles estiveram juntos a eternidade inteira. Você tem noção do que é isso? Acho que não. Não temos noção do que é a eternidade. Deus Pai e Deus Filho estiveram juntos a eternidade inteira. Mas só teve um momento em que eles se separaram. Sabe qual foi? Na cruz. Eu vou passar um vídeo para você daqui a pouco. E esse vídeo mostra um momento em que Jesus ele chama Deus de Deus, como eu te disse. E ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Em nenhum momento Jesus havia sido abandonado por Deus Pai. Mas ali na cruz, todos os nossos pecados estiveram sobre ele. E por isso, houve um desligamento dos céus. Eles se separaram. A cruz é Jesus dizendo, você vale mais do que a minha própria vida. Uau! Esse é o amor de Deus. A ponte que nos ligava até Deus Pai era Jesus. Imagina, irmãos, eu já estou caminhando para o meu fim.
Mas imagine que você está num abismo profundo, escuro, assustador. Você está nesse lugar de pecado. Essa era a sua condição. E do outro lado está Deus. E nós gritamos, choramos, pedimos ajuda, mas ninguém consegue nos atravessar para o lado de Deus. Você está num lugar sombrio, de escuridão, de ansiedade, de angústia. Essa é a sua vida sem Deus. Se você não estava assim, você está caminhando para isso, acredite. Sem uma vida com Deus, nós vivemos nessa escuridão. Mas passar para o lado de Deus não dá, porque tem um abismo. Não tem como. Ainda que você almeje, que você admira, você fica olhando as pessoas do lado de lá e admirando. Olha o tanto que a família dele é linda. Olha o quanto ele serve a Deus. Olha o quanto é boa a vida dele. Mas você mesmo não consegue passar para o lado de lá. Nós tentamos ser melhores, tentamos acertar mais do que errar, tentamos merecer, pagamos promessas, andamos quilômetros a pé, acendemos velas, muitas velas, paga-se penitências, mas nada disso é capaz de te levar para o outro lado. Nada funciona. Então Jesus aparece do nosso lado. Ele entrou no buraco, na escuridão. Ele foi lá para te tirar das garras do inimigo. Você estava destinado ao inferno. Mas Jesus, ele entrou lá. Ele olha o abismo, olha para nós e ele sabe exatamente o que vai custar. Mas mesmo assim, ele dá um passo à frente. Você de um lado, Deus Pai do outro, um abismo no nosso meio. Mas Jesus, ele é a ponte. Jesus, ele se estende sobre o abismo. O abismo é a cruz. Os cravos atravessam as suas mãos. O peso do pecado cai sobre ele. A dor real, intensa, é tão real e intensa. Estudiosos dizem que não dava para se saber se aquilo que estava lá na cruz do Calvário era um ser humano ou um animal, do tanto que ele sofreu. Mas esse sofrimento foi por nós, foi para nos livrar da morte eterna. Enquanto ele sofre, ele diz, pode passar, eu aguento o preço do seu pecado, para te livrar das garras do inimigo, para te livrar do sofrimento eterno. E cada um de nós atravessamos essa ponte chamada cruz. Você pisou, machucou Jesus, não foi de graça, acredite. É de graça para você, mas para ele foi um alto preço. Cada passo é pago com dor, mas ninguém é barrado. Ninguém. É de graça. Todos aqueles que quiserem passar pela cruz, podem passar. O caminho está aberto. E quando o último atravessa, Jesus ele continua ali, suspenso, machucado, mas com os olhos de amor para cada um de nós. A cruz, irmãos, não é Deus afastando o homem. Tem muita gente que pensa isso. Ah, não dá para viver longe desses evangélicos crentes, porque é muito caro. Eu nem gosto desse termo evangélico, para te ser sincero. Não gosto que me chame de evangélico. Apesar do censo IBGE nos considerarem evangélicos, eu prefiro o termo cristão, porque sou um seguidor de Cristo. Eu não vim aqui te apresentar uma religião, eu vim aqui te apresentar um Deus que se fez gente e morreu no nosso lugar. A cruz não é Deus se afastando do homem. A cruz é Deus se colocando no meio do caminho. Meu Deus do céu. Que o Senhor abra os seus olhos para a profundidade disso que eu estou dizendo. Em Romanos 5,8 a Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Talvez hoje você ainda esteja do lado do abismo. Talvez hoje você ainda está do lado da escuridão.
Apesar dos demônios serem expulsos, você ainda precisa desfrutar do verdadeiro amor de Deus. Chega de andar cansado, porque Ele já levou sobre si as suas feridas. Chega de andar sobrecarregado, com culpa no coração, tentando ser forte. Saiba que você não consegue atravessar sozinho. Essa ponte precisa ser atravessada com Ele. Jesus de Nazaré. Ele está ali de braços abertos, sustentando o peso que era nosso. Ele não pede que você prometa mudar hoje. Ele não está te pedindo isso. Não, agora esse encontro. Tem muita gente que vem aqui e fala isso para mim. Esse final de semana foi o start. Esse ano vai ser diferente. Eu vou fazer tudo novo. E começa um monte de promessas. Vou ser um filho melhor. Vou ser um marido melhor. Vou para academia. Vou me tornar super-herói. E no final não vira nada. Sabe por quê? A mudança não começa nas suas mãos. A mudança começa nele. A Bíblia diz, e com o rosto desvendado, contemplando de glória em glória, se não me engano, 1 Coríntios 3,18, confirma se é. Eu vou sendo transformado na sua imagem e semelhança. Quanto mais eu contemplo a Ele, quanto mais eu olho para Ele, 2 Coríntios 3,18, quanto mais eu olho para Ele, mais eu sou transformado. Amém, irmãos? É assim. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Olha o que diz, é isso mesmo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, eu olho para Ele e eu me vejo. Eu sou a imagem e semelhança dele. Olha o quanto isso é maravilhoso. Olha o quanto o amor dele é grande. E eu vou contemplando a glória do Senhor. E por isso eu sou transformado de glória em glória, desafio em desafio, de mover em mover, de experiências em experiências com Deus. Eu vou sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É assim que você se transforma. Olha para Jesus. Contempla Jesus. Anda com Jesus. Vem viver a vida da igreja. E quanto mais você desfruta do amor de Deus, mais você se transforma nele. Irmãos, eu estou te falando isso aqui diante da presença de Deus. Tem hora que eu exponho demais minha vida. Minha esposa briga comigo. É porque eu não estou nem aí para a minha vida. Desde que você tenha os seus olhos abertos. Mas hoje está filmando aqui porque eu quero que essa palavra chegue em outras pessoas. Então não vou contar, não. Amém? Mas eu tinha um vício. Um vício que difama muito a minha imagem, se eu te contar. Era um vício muito ruim, que eu não conseguia me livrar dele. E eu me odiava por isso. Passei aí 6, 8 meses, quase um ano, sofrendo com esse vício. E eu fiz de tudo que você imaginar. Promessa, passei vergonha, tentei fugir de todas as formas, mas eu ainda vivia caindo nesse vício. Um dia, o Senhor me encontrou diante do pecado. Eu estava prestes a me esbaldar com esse vício. Eu ouvi a voz dele quase que audível, me dizendo: eu te amo. Eu achei que era coisa da minha cabeça e eu perguntei: é o Senhor? E eu ouvi de novo: eu te amo. Depois que eu tive convicção de que era Ele, eu falei: Senhor, mas o Senhor me ama mesmo com esse pecado? E a resposta foi: eu te amo até depois de você pecar. Aquilo me deu um parafuso na cabeça. E eu fiquei meditando naquilo e meu pensamento ficava: mesmo se eu pecar agora, o Senhor continua me amando. E Ele: eu continuo te amando. E eu quero que você desfrute do meu amor. Eu lembro que aquele lugar se encheu do amor de Deus. Eu comecei a sentir um abraço tão poderoso, uma experiência tão poderosa. Depois daquela experiência, eu venci esse vício. Essa página foi virada. Mas não foi na força do meu braço. Foi contemplando o Senhor. Foi sendo cheio do amor dele. Foi quanto mais eu entendia quem ele era,
mais eu me tornei santo, vencedor, vitorioso. E é assim, irmãos. Pastor, o senhor não tem pecado? Tem pecado. Mas eu tenho algo que é diferente de você. Eu tenho consciência plena do quanto eu preciso de Deus. E eu busco Ele todos os dias, literalmente, todo dia, praticamente, eu estou na igreja. Estou lá orando, estou lá buscando, experimentando dele, comendo da árvore da vida. Sabe por que que o homem comeu da árvore que não podia ser comida? Foi porque ele deixou de experimentar da árvore da vida. Ele deixou de comer de Deus. E aí por isso ele sentiu fome, carência, necessidade. Ai, estou com tanta vontade, vou lá. E aí você cai em pecado. Entenda que você precisa dele. Ele não pede que você prometa mudar tudo hoje. Ele não exige a sua perfeição. Ele só diz, venha, passe por cima da cruz. Experimente ser amado por mim. É isso que o Senhor está dizendo para você hoje. A cruz não é um lugar de condenação, ela é um convite. Não é sobre o quanto você caiu, mas é sobre o quanto Ele te ama. Ele não está preocupado com a sua lista de pecados. Eu sei que eu te dei uma lista ontem. Te dei para te mostrar que você é falho. Porque você chegou aqui, eu sou o bonzão. Quem esse pastor pensa que é para pedir meu celular? Passou ou não passou pela sua cabeça? Não precisa responder não. Amém? Mas você chegou aqui cheio de currículos. Olha o tanto que eu sou bom. Olha o tanto que eu sou bonito. Olha o tanto que eu sou bela. Olha isso, olha isso, olha aquilo. Eu tive que te mostrar que a sua justiça, ela é trapo de imundícia. Lembra que eu expliquei o que é trapo de imundícia ontem? O que é? Pode falar o que é? Absorvente usado. Trapo, cheio de sangue velho. Quando você diz que você é bom, pastor, eu doei brinquedos para as crianças carentes no Natal. Está cheio de gente aí fazendo isso lá fora. Mas no fim, ele só está negando a morte de Jesus. Se Jesus vier e falar para você fazer, faça. Nós somos uma igreja de ações sociais. Nós doamos centenas de cestas básicas todos os anos, meses. Inclusive agora nós estamos numa campanha aí para levantar 2.000 quilos de alimentos. Você vai fazer parte disso. Amém, irmãs? Mas por que nós vamos fazer isso? Para nos aparecer e dizer quanto nós somos bons? Não. Jesus nos amou. E o amor dele nos encheu a tal ponto de que esse amor vai transbordar e alcançar as outras pessoas. Tem nada a ver comigo. O Leandro em si mesmo, ele é mau. O Leandro sem Deus, ele nem merecia estar com esse microfone na mão. Mas por causa da misericórdia e do amor de Deus, eu estou aqui hoje. Amém, irmãos? Que você tenha esse entendimento. Se deixe ser amado. Tem pessoas que têm dificuldade para se deixar ser amada, sabia? De fato, tem pecados que não cabem para a vida de um pastor. Diante dos homens, o seu pecado, ele tem punição. Mas diante de Deus, todos eles estão perdoados. Amém, irmãos? Amém. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus lançou... Vamos lá, vamos fazer um teste. Se a Bíblia tivesse escrito só assim, Deus lançou os seus pecados no esquecimento, você conseguiria entender que Deus se esqueceu dos seus pecados? Sim ou não? Amém? Olha, presta atenção na frase, vou repetir. Deus lançou os seus pecados no esquecimento. Você consegue interpretar essa frase? Sim ou não? Sim. Mas sabe o que a Bíblia diz? Agora eu vou falar o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Não é só o esquecimento, mas é no mar do esquecimento. Quantos aqui nunca foram no mar? Levanta a mão, deixa eu ver. Ê, goianada do pé rachado. Profetizo que esse ano você vai no mar. Amém? Só para você se lembrar dessa palavra. Amém? Deus vai te levar no mar. E quando você estiver lá de frente, você lembra. O tamanho do esquecimento de Deus é do tamanho do mar. Você não consegue ver o fim. Você olha e não vê o fim.
Assim é o esquecimento. Essa é a santa amnésia de Deus. Ele perdoou os seus pecados com o mar do esquecimento. Aleluia, irmãos. Certa vez um pastor, ele cometeu um pecado, que eu tenho muito temor. Nesses 15 anos eu posso te dizer que eu fujo. Tenho muito medo, porque ele tem poder para destruir ministérios. Isso eu não converso com irmã sozinho. Não tem isso. Na nossa igreja nós não fazemos isso. As mulheres, você quer conversar sobre relacionamento, casamento, sexo, vai conversar com a minha esposa. Amém? Vai ter muito tempo para conversar com ela. Mas esse pastor, infelizmente, ele caiu no pecado de adultério. E esse pastor teve consequências na terra. No céu, o pecado dele já foi perdoado. Estão me entendendo? Diga amém. Mas na terra tem consequências. Ele era um bom pastor, mas traiu a sua esposa. Foi removido daquela posição. Eu posso te dizer, para um homem de Deus, essa é uma das maiores tragédias que pode acontecer. Talvez muitos julgam, falam. Eu já conheci um pastor que caiu em pecado. E eu te falo, é um homem de Deus. Muita gente fala safado, sem vergonha, mas não sabe a luta que aquele homem está vivendo. A rejeição que ele mesmo provoca em si. Presta atenção. E aquele homem, então, foi afastado das suas atividades pastorais. Mas ele continuou na igreja. Enfrentou a vergonha. Todos os domingos estava no culto. Presta atenção. E depois de um longo período de disciplina, houve um dia em que Deus restaurou todas as coisas. A esposa dele perdoou, a igreja havia já o perdoado, já estava tudo bem, depois de muitos meses, anos ter passado. E agora o pastor acima dele, o pastor principal da igreja, chega nele e fala para ele: meu irmão, sei que você pecou, mas é hora de você voltar ao ministério. Você já foi disciplinado. Jesus te perdoou de todos os seus pecados, mas principalmente a sua esposa, a igreja. Você passou por uma disciplina. Você consegue entender que esse pastor, ele precisa voltar para o chamado dele? Amém? Talvez você está julgando. O amém não foi forte. Mas acredite, ele foi restaurado. Mas assim como alguém aqui que julgou ele, ele também se julgava. Ele disse: não, pastor, o que eu fiz foi muito errado. Eu traí a minha esposa, eu não sou digno de voltar para as atividades pastorais. E aquele pastor tentou convencê-lo de todas as formas, e no fim, ele não quis voltar a ser pastor. Eles foram embora, e aquele pastor que estava orando pelo amigo, dormiu, e naquela noite ele teve um sonho. E ele orava para Deus dar a ele discernimento, sabedoria, para mostrar que o pecado daquele homem tinha sido perdoado. E diante daquele sonho, Deus falou com ele. Ele conta que nesse sonho ele subiu a uma grande escada com uma luz muito forte. E a impressão é que ele havia chegado no céu. E quando ele chegou naquele lugar, 2 portões enormes se abriram, portais. E quando ele entrou para aquele lugar, ele viu uma imensa biblioteca. Milhares de livros. E aquele anjo que estava com ele disse para ele: aqui estão os livros de cada ser humano lá na terra. Cada um de nós temos um livro da vida que está lá nessa gigante biblioteca celestial. Amém, irmãos? Amém. E aquele anjo então perguntou para ele: qual livro você quer ler? E ele falou: eu quero ver o livro da vida do meu amigo pastoral, que caiu em pecado lá embaixo. Aquele anjo então pegou o livro, entregou nas mãos dele, e ele começou a folhear. Ele foi vendo a vida do amigo, o início dali da sua conversão, o dia em que ele esteve num encontro com Deus e encontrou o Senhor. Ele foi passando as páginas e foi vendo experiências com Deus. Foi vendo a sua liderança sendo forjada. Ele foi passando e foi vendo o dia em que ele foi ordenado. E ele foi passando e viu o dia do seu casamento. Ele foi vendo os seus filhos que nasceram. E foi passando a página mais rápido, porque na verdade ele queria saber o que estava no dia daquele pecado.
E ele foi virando e vendo muitas histórias com Deus, até que quando ele virou, justamente na data do pecado, ele descobriu uma página em branco. Ele questionou o anjo, e ele falou, cadê os acontecimentos desse dia? Tem algum problema? Porque eu vi aqui todo o pastoreio, a conversão, o casamento, os filhos, a ordenação pastoral, eu vi tudo, mas esse dia aqui, cadê? Foi o dia do pecado dele, cadê o que aconteceu? E aquele anjo respondeu, aquilo que o sangue apagou não pode mais ser lembrado. Esse é o tamanho do amor de Deus por você hoje, amém, irmãos? Amém. Não foi de graça, teve um preço e um alto preço. O preço do sangue do Cordeiro foi derramado por você. E hoje o que eu te peço é valorize. Valorize, deixe-se ser amado. Não faça como aquele pastor que fala, eu não posso mais caminhar. Não se pode. Não importa qual foi o seu pecado, não importa quão sujo ele foi. Você pode ter uma vida e uma história com Deus. Teve uma irmã na nossa igreja, a irmã Vilma. Nosso pastor, o pastor Luiz, já conheceu num presídio. Ele foi pregar um dia para aquelas mulheres presas. E ali muitas mulheres se reuniram, aceitaram a Jesus, participaram do culto, mas tinha uma mulher que ela estava afastada, isolada. Ele chegou naquela mulher e perguntou, por que você não quer receber a oração? E ela disse, eu não posso, eu não mereço. E o pastor perguntou, o que você fez? Como assim você não pode? E ela, o que eu fiz foi muito grave. Há alguns anos atrás, teve uma quadrilha que faziam pactos com crianças. Eram pactos com crianças de 12 anos e tinha que ter traços físicos, eram loiros, olhos azuis, e essas crianças eram sacrificadas. E essa mulher, ela era líder desse ritual macabro, onde ela arrancava o coração dessas crianças e comia ainda batendo. Terrível. Isso saiu em todos os jornais na época. E essa mulher foi presa e ela dizia, eu não mereço o amor de Deus. Mas o pastor Aloysio foi até aquele lugar para dizer para ela, não existe pecado maior, mais poderoso do que o sangue de Jesus. Aquela mulher aceitou o Senhor Jesus. Ela foi cheia do amor de Deus, o mesmo amor que você vai experimentar aqui nessa noite. Amém, irmãos? Ela saiu daquele lugar, viveu os últimos anos dela na nossa igreja. Ela faleceu, mas eu posso te afirmar que nós vamos encontrá-la lá no céu, cheia do amor de Deus, desfrutando da vida em abundância, juntamente com você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Mas para isso, você precisa hoje experimentar desse amor. O amor de Deus, ele é largo, ele é profundo, ao ponto de te abraçar, ao ponto de ir até o inferno. Ele é alto, ao ponto de ir até o céu e descer até a terra por nossa causa. Esse é o amor de Deus. Que você hoje possa experimentar em nome de Jesus. Amém? Desliga as luzes para mim, por favor. Quero passar um vídeo. Quero que você preste atenção no que eu tenho para te falar. Jesus, ele pagou um alto preço por você. Você vai ver aqui nesse vídeo o que ele foi capaz de fazer por mim e por você. Amém? Mas eu quero te perguntar hoje, o que você é capaz de fazer por ele? Vamos ficar, se posicione sempre direito, olha para cá. Talvez tem pessoas aqui que não tiveram a coragem de vir aqui à frente e nenhum apelo até agora. Hoje eu quero te dar liberdade, mas eu quero também te desafiar. Jesus já mostrou o que ele é capaz de fazer por você. Se enquanto esse vídeo rolar, você sentir um desejo de vir aqui para frente,
aos pés dessa cruz. Põe essa cruz aqui no meio para mim, por favor, mesmo que não dê para ligar. Se der para ligar, amém. De uma maneira profética, você se ajoelhar aqui e demonstrar que você quer hoje se render diante da árvore da vida, que é Cristo Jesus. Eu quero te fazer esse desafio. Amém, irmãos? Pode deixar desligado mesmo, não precisa ligar, não. Essa cruz, ela tem o formato do verdadeiro amor. Você pensava que o verdadeiro amor era o hollywoodiano, de um homem por uma mulher. Ou talvez você pensava que o verdadeiro amor era o amor da sua mãe por você. Hoje eu estou aqui para te falar que o verdadeiro amor não tem formato de coração, tem formato de cruz. Esse é o amor que prova. Esse é o verdadeiro amor, que foi capaz de morrer por você. Amém, irmãos? Então, tenha liberdade. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, se ajoelhar, mas vem com a convicção de que quer ser cheio do amor de Deus hoje. Amém? Eu acho que está na frente dos... tem dos dois lados. Aleluia. Pode deixar. Pode soltar o vídeo.